No vídeo anterior, nós vimos o hardware das GPIOs. E lá foi comentado, né, que foi mostrado o hardware e foi comentado as várias configurações possíveis além da GPIO. E onde se configura isso? Configura-se nos registradores dos periféricos, nesse caso o GPIO. Então, relembrando aqui, aquela parte de endereçamento lá do bus, o bus o barramento de alta performance, o HB1, que faz a comunicação, que faz a ligação desses periféricos. Então, o endereço base dele, começando aqui, é a primeira GPIO. Então, tem uma faixa de registros, né, ok? Depois vem a segunda GPIO e aqui está outros periféricos, né? Nós vamos começar a ver agora os registradores. Então, na verdade, existe uma quantidade de registradores aqui para GPIO A. Existem os mesmos nomes dos registradores para GPIO B, mas claro, endereços diferentes, tratando de GPIO B. Por isso que até no manual vocês vão ver que ele fala GPIO X, né? Que o X é o A, B ou C. Então só tem um offset, mas repete, né, as quantidades de registradores, ok? Só tem endereçamentos diferentes, né, e se refere a porta diferente. Então essa primeira faixa é da GPIO A. Então vamos ver alguns registradores da GPIO A, que se repete o mesmo formato de como se configura o GPIO A, é o mesmo que se configura o B, C e assim vai. Só muda, são os endereços, né, na posição de memória, aqui onde esses registradores estão. Então aqui do lado, só quero comentar que então, aqui é aquela parte que eu tenho o mapa, que eu mostrei até num vídeo anterior, o mapa da memória. Então observa que a faixa dos periféricos, né, é essa aqui, ó, em número em hexa 4000.000. Então começa a faixa dos registradores, né, dos periféricos, que vai até 0x 5FF até FFFF, ok? Então são 52 megabytes para configurar periféricos. Então justamente são esses periféricos que nós vamos ver, todos os periféricos, né? Não só esse aqui é só um pedaço aqui, que ele é coberto aqui pelo esse barramento HB1, ok? Então se vocês verem aqui, olha, esse aqui começa aqui no endereço, o GPIO começa no endereço o 4002 aqui, certo? Ok? Então se vocês verem como ele como o barramento, aqui mostra aqui, ó, ampliando todos os barramentos que atende, né? Então isso aqui são outros periféricos, mas aqui ampliando a faixa dos periféricos, né? Abrindo aqui esse cone como se fosse, então, só que os periféricos que são abrangidos por esse barramento, né? E entre eles tem alguns reservados aqui, e aqui está o nosso endereço, que começa em qual endereço? Olha lá, 0x40020000, exatamente esse início aqui, o endereço, ok? E vai até esse número aqui coincidindo aqui em cima, né? Ok? Então é a nossa faixa aqui do nosso GPIO, ok? Dá uma olhada lá, o endereço final lá em cima. Então é isso, só que aqui tem vários periféricos, né, que são cobertos por esse barramento. Nós vamos ver agora, no caso aqui, só uma GPIO que é o suficiente, só os registradores, como eu configuro a GPIO, ok? Então vamos no datasheet, né? Vamos no datasheet. Não, no reference manual, ok? No reference manual. Vem aqui no início, aqui no índice, vamos achar as GPIOs ali, ó. Ah, tá aqui, ó. Deixa eu ver. Não, tá aqui. Olha, aqui começa o capítulo da GPIO. Então aqui é a parte de introdução, onde nós vimos um pouco sobre, né, sobre a GPIO, a parte de hardware. Mas a parte dos registradores, então começa aqui, ó, na 157, ok? Então aqui é o início, olha, é o início dos registradores da GPIO, ok? Então se você ver, eu vou avançar mais um pouco aqui, ó, só avançando, são vários registradores. Isso aqui tá falando tudo da GPIO. Ele não vai ficar falando GPIO A, B e C. Então ele sempre se refere assim, olha, ó, GPIO X, aqui o underline modder, né, que é o mode register. Então, na verdade, aqui, ó, essa é o deslocamento, é o offset 0. Então, lá no endereço base da GPIO, o deslocamento 0 vai ser da GPIO A, ok?
como eu tinha mostrado. E aí, dentro da A ainda, tem o próximo registrador. Então, o próximo registrador é esse aí, ó, O-Type R, né? Que é esse R aqui é de o registrador, né? O final é o R de registrador. Registrador do modo de operação, onde a gente configura. Depois a gente vai ver os detalhes aí. Mas só mostrar para vocês a faixa de tem bastante registradores para GPIO. Então começa no deslocamento 0, vai ser o primeiro registrador, ok? Aí vai pulando ali, aí o quarto, porque são 32 bits, eu falei já pula 4 bytes, ok? Vai deslocando de 4 em 4. Então vai indo, ó, tudo isso aqui, só passar primeiro, são bastante registradores. Ah, isso que eu quero mostrar agora. Então no final, quando eu acabo os registradores da GPIO, acabou aqui. Ele mostra o mapa geral de todos. Então é o que nós vamos ver aqui. Vamos ver se na próxima folha tem alguns na próxima folha ainda. Aqui é um resumo só. Olha, é o mapa. Então nós vamos ver lá os registradores. O GPIO-A, o modder, é o primeiro registrador. E aqui está os 32 bits dele. Aí vamos ver o que significa. Aí a faixa do modder B, né, o modder B, ele vai estar em outro endereço base, né? Que daí começa a faixa do B. Mas o deslocamento dele é o 0 mesmo, como eu disse, porque repete o mesmo, ok? Então vai indo. Então esses são os vários tipos. Então vamos ver, basicamente o V da GPIO-A é conhecer. Eu vou mostrar alguns aqui, né? Alguns aqui, depois está o referência manual, os mais importantes. Que nem esse aqui, o primeiro, quando eu quero, antes de eu trabalhar, então esses registradores aqui, ele fala assim, olha, qual é o valor de reset, ok? Para a porta A, o valor de reset, ele vai ter isso, esse conteúdo em hexa, né? E aí é só montar os valores em hexa aqui dentro desses 32 bits para ver o que significa. Mas boa parte dos registradores normalmente fica em zeros. Que nem a porta B, ele tem esse conteúdo aqui, porque ela deixa habilitado alguns por default, alguns modos de operação. Porque às vezes tem algumas saídas que já por default elas são habilitadas para trabalhar de alguma forma, ok? Como por exemplo, às vezes a parte de serial ali dos pinos para você fazer a depuração, para você comunicar com o microcontrolador, enfim, alguns, por isso que não estão todos zerados, porque os que estão zerados não estão configurados, né? Eles ficam configurados como padrão, como entrada, né? Isso aqui, ó lá, no estado esse aqui, ó, como vamos ver então. O primeiro da porta A. Então a porta A tem no reset tem esse conteúdo, a porta B no reset, quando dou um reset tem esse conteúdo, e as demais portas é tudo zero. Então tudo fica zero. Se for tudo zero, o que ele fica configurado como padrão? Olha, tudo zero. O que é? Olha lá. Então a cada 2 bits aqui, ó, o bit 0 e o bit 1, ele vai ser para a porta A, o bit 0, ok? O bit 0, porque vai de 0 a 15, então são 16 pinos que pode ter a porta A, ok? Então a cada 2 eu configuro um pino. Então o bit aqui desse registrador, o bit 0 e o bit 1, é para minha porta 0, a porta A 0, ok? O próximo 2 bits aqui, ó, né? Que vai ser que eu sou o bit 0, 1, esse aqui é o 2 e o 3. O bit 2 e o 3 vai ser para configurar a porta A, pino 1, né? Se for pino 0, pino 1, e assim vai, ok? É assim que configura. Então, aqui esses dois pares vão configurar o pino A15, né? Que é o último pino. Então, eu tenho que ver aos pares, o valor aos pares, que nem um exemplo. Por default, eu sei que quando eu dou reset, tudo isso aqui é em hexa, né? Ok? Então aqui, ó, esse 0 aqui, esse 0 representa aqui os 4 primeiros aqui, né? Ok? Certo? Em hexa, dividindo em hexa. Então os 4 primeiros tá tudo zerado, só pra gente garantir. Mas tudo zerado, o que é? Ó, aos pares 0, 0. Se os dois bits estão em 0, né, significa que ela está configurada como input, né? Então por default, né, essa porta está como input. Mas não significa também que a porta por default está funcionando, que daí nós vamos ver outra questão, né? Tem que habilitar o clock para ela, mas ela vem configurada. Por que ela vem configurada como default? Configurada para ser uma input, né? Uma input, ok? Se eu quisesse mudar a configuração, vamos focar aqui só no pino, na porta A, pino 0, ok? Esses 2 bits iniciais aqui. Depois se repete a mesma analogia aqui para os demais, sempre aos pares. Então, se eu quiser configurar como uma entrada digital, eu deixo como está default, ou eu posso reforçar, colocar 00, escrever 00 de novo, só para
só para reforçar se tivesse algum conteúdo anterior que não fosse 00. Então o 00 eu estou configurando como uma entrada digital. Se eu colocar o 1 aqui nesse primeiro bit e o 0 aqui, ó, que nem 0 e 1, ela vai ser uma saída, né? Ela é uma saída, ok? Uma saída digital, tá certo? Depois a gente sabe lá que a saída pode ser configurada como drain open ou push pull, né? Depois vem, mas aqui está configurando assim, entrada ou saída. Então esse dado aqui, 0 e 1, fica como saída. Se eu forçar aqui o 1, então o bit 0 ficar em 0 e o bit 1 ficar em 1, eu estou configurando para trabalhar naquela função alternativa, né? A função dos periféricos, ok? E se eu colocar os dois em 1, eu tô configurando essa porta, esse pino, para trabalhar como analógico, ok? Então é assim, então esse é um registrador no modo de operação. Então cada pino é configurado aos pares, e aí depende. Então se eu vou escrever uma linguagem assembly, né, que eu vou escrever nesses endereços, né, a gente vai ver isso no detalhe. Eu vou escrever exatamente nos bits que eu quero, a informação que eu quero, para configurar do jeito que eu quero. Então eu tenho que saber como que funciona. Esse foi o primeiro bit, né? Alguns no momento agora eu não vou passar, alguns registradores da GPIO eu vou passar, porque um dia que tiver a aplicação no contexto eu explico. Eu vou explicar os genéricos, porque esses mais prioritários, porque a gente vai ter que configurar, né, cada pino. Então esse aqui a gente, nos primeiros exercícios nós já vamos utilizar esse. Então eu vou pular esse segundo aqui, só vou olhar esse terceiro aqui, olha. Se eu quiser habilitar aqui o resistor de pull up e pull down, aí aqui também, olha, tá? Então, olha, e lá a gente tem uma configuração que a gente pode ativar o resistor de pull up e pull down, como nós vimos no hardware. Então, o que significa aqui, né? Se eu quiser, olha lá, se eu quiser ser pull up ou pull down, é zeros e 1 que eu coloco aqui nesses bits, né? É o que ele está dizendo aqui, tá bom? É esse aqui, ó. Desculpa, eu pulei aqui o resistor. É que eu pulei. Só que eu tá vendo pull up, pull down, tá aqui, ó. Esse aqui. Esses dois é o viro aqui. Ele tá aqui em cima, né? Ok. Então, olha, para eu configurar as configurações com o pull up e pull down, ok? Então, eu não quero no pull up, né? No pull up e pull down, ok? Então é 0, 0 nesses bits aqui nos primeiros. Então aos pares também. Então o bit na porta A, o bit 0 desse registrador aqui, aí o offset dele muda, né? Outro, ok? Se eu configurar aqui, aí eu venho na tabela. Se for 0, 0 é não pull up e é pull down, ok? Se for 1 e 0 no bit, né? Se for 1 e 0 vai ser pull up. Se for 1 e 0 é pull down. E aqui é reservado, eu não coloco, ok? Então aqui é nem pull up nem pull down, né? Aqui na verdade 0, 0 é nem pull up nem pull down. Quer dizer, os dois fiquem abertos, né? Fica flutuando ali. Aqui 1 e 0 é pull up não, desculpa, 0 e 1 é pull up e 1 e 0 é pull down, ok? Tá, esse aqui é o registrador da entrada do dado, né, que nós vimos. Ao registrador da porta de saída, né, quando eu estivesse trabalhando com porta de saída, o que escreve na saída, né, depois a gente vai ver isso melhor com o tempo. Deixa eu ver outros registradores aqui que são interessantes. Aqui se você vê, ó, se eu escolho para o modo alternativo, então esse registrador aqui, que é o deslocamento 20, no modo alternativo, eu vou selecionar os vários modos, né? Dependendo, eles vão ver de 4 em 4 bits aqui, ó, tá vendo? Aí 000 é o alternate function, né? A função alternativa 0, a função alternativa 1. Aí tem uma tabela para dizer o que é a função alternativa aí no caso, ok? Para as várias funções alternativas. E aí eu termino aqui assim. Então o que eu depois tem mais registradores aqui para a gente ver detalhe mesmo, esse caso da porta A, mas eu vou ver conforme a aplicação mesmo. Eu só estou falando primeiro aqui, explicando a ideia de configuração desses pinos e principalmente esse primeiro aqui é o de modo de como o registro vai trabalhar, se vai ser saída, entrada, como nós vimos aqui, ok? O outro importante é esse que nós vimos aqui, se vai atrapalhar pull up, pull down, né? ou flutuando, nem pull up nem pull down. É esse registro aqui, né? Olha lá. Ele é de pull up, pull down. Ó, pull
PULP-DR, né, que é pull up, pull down. Então aqui tá as combinações dos 2 bits que eu vou configurar. Então 0 e 0 é nem pull up nem pull down, 0 e 1 é pull up, 1 e 0 é pull down, e 1 e 1 não posso colocar que é reservado, ok? Basicamente, então assim que eu vou configurando. Então eu sei qual o registrador que eu tenho que mexer quando eu quero configurar uma GPIO, eu sei o que eu quero configurar como entrada, como saída, então eu sei aqui na tabela, tem que usar a tabela, e aí eu tenho que pegar isso, fazer isso na linguagem assembly, que nós vamos ver como a gente vai fazer isso, ok? Aqui é só, primeiramente, é só o entendimento desses registros, que existe esse registro, que existem os endereços, que existem os bits, tudo nós vamos ter que saber. Então a gente vai fazer operação com endereço e operação com bit também, tudo isso nós vamos evoluindo aí com a linguagem. Então eu agradeço, muito obrigado.